detalhadamente no primeiro dia que os réus têm direito ao silêncio e à não autoincriminação, ou seja, não há o compromisso de dizer a verdade. Indago ao réu se tem conhecimento das acusações que lhe são imputadas. Sim, senhor excelência. A primeira parte, sobre a pessoa onde o senhor reside. Gostaria de não declinar, porque eu sou uma pessoa pública e A cidade, posso passar reservadamente. Não, só a cidade. Brasília. A profissão. Militar da reserva. Já foi preso ou processado alguma vez? Pela justiça, não. É casado? Casado. Tem filhos? Sim, senhor. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Não procede a acusação, excelência. Tem algum motivo particular a atribuir a acusação imposta na denúncia? Não, senhor. Conhece as testemunhas já inquiridas? Tem alguma suspeição ou impedimento em relação a elas? Conheço muitas delas, nada contra. Então, vamos às perguntas específicas. Eu inicio aqui indagando ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou fazer de forma cronológica. No dia 5/7/2022, a reunião ministerial, que já foi várias vezes aqui citado, uma vez que outros réus do Núcleo 1 participaram, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Defesa, e Augusto Heleno, também o ex-ministro da Casa, do GSI. O senhor, e essa é uma das imputações feitas pela Procuradoria-Geral da República, a narrativa, a construção da narrativa e reiteração da narrativa de deslegitimar a justiça eleitoral, as eleições e as urnas eletrônicas, acusando constantemente, de forma permanente, que havia fraude nas urnas eletrônicas. E nessa reunião do dia 5 de julho, nessa reunião ministerial, em vários momentos, o senhor se refere assim. Então, eu vou citar alguns momentos. Que as eleições, as pesquisas estão exatamente certas, diz o senhor, de acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE, né? Ainda, entre aspas. Está a notícia hoje na imprensa, o Fachin, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Fachin assinou um acordo aí com outros países para vir fiscalizar a eleição. Olha, com todo o respeito a todos vocês aqui, vocês agora irem fiscalizar as eleições, a minha avó, o João das Couves, um marciano, não vai descobrir nada. É tudo perfumaria. É como aquela pessoa que se maqueia muito bem para se parecer bonita, né? Mas se der uma chuvinha, vai tudo por terra. É o que está acontecendo no Brasil. Depois, também na sequência, o senhor se referindo diretamente ao ex-ministro Paulo Sérgio diz, entre aspas, nós vamos esperar chegar 23, 24 para se fuder, depois perguntar por que eu não tomei providência lá atrás. E não é providência de força, não. Palavrão. Não é dar tiro. Ô, Paulo Sérgio, vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar. Não é isso, porra. Daí para frente, quero todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se está achando que eu vou ter 70% dos votos e vou ganhar como ganhei em 2018 e vou provar, o cara está no lugar errado. Aqui não tem ninguém com... E continua. Aí mais um trecho. Entre aspas. Por que os caras estão preparando tudo, pô? Para o Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita aqui em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Se acreditar, levanta o braço. Acredita que eles são pessoas isentas, estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição? Aí, num outro trecho da reunião, também entre aspas, o nosso Supremo aqui é um poder à parte, é um super Supremo. Eles decidem tudo, fora, muitas vezes fora das quatro linhas. Não dá para a gente ganhar o jogo, né? Com o pessoal atirando tijolo da arquibancada em cima dos jogadores nossos. Com o juiz que toda hora dá impedimento quando a gente ataca. Mesmo o cara sai driblando na área dele até fazer o gol, o juiz dá impedimento. Aí, na sequência, também
eu não tenho, entre aspas, eu não tenho dúvida que está acontecendo, não tenho prova de muita coisa, mas tenho dúvida. Essas afirmações que o réu fez nessa reunião, na verdade, elas foram uma sequência de várias afirmações em várias entrevistas. Então, eu queria que o réu esclarecesse qual era concretamente o fundamento que o réu tinha para poder alegar fraudes, que havia fraudes nas eleições, fraude nas urnas eletrônicas, e que os ministros do TSE, citados nominalmente, à época os ministros do Supremo, que faziam parte do TSE, o ministro Barroso, o ministro Fachin e eu, estariam direcionando as eleições. Sim, senhor ministro. Primeiro, boa tarde, Vossa Excelência, senhor ministro Luiz Fux, senhor Paulo Gonet. Eu fiquei 2 anos como vereador e 28 como parlamentar. A minha retórica sempre foi parecida com isso. Vamos lá. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. Eu poderia citar vários nomes, citaria apenas alguns aqui. O senhor Flávio Dino, em 2012, quando ele perdeu a eleição, ou 2010, quando ele perdeu a eleição para o governo do Maranhão. Ele diz, eu teria um vídeo, mas foi indeferido o pedido, mas no vídeo está o seguinte: hoje eu tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, ser melhor auditado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E depois, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades. Palavra do senhor Flávio Dino. Depois também, curiosamente, uma outra inserção no horário eleitoral gratuito do senhor Carlos Lupe. Por que curiosamente? Foi ele que entrou com uma ação no TSE pela minha inelegibilidade, por crítica às urnas eletrônicas. Ele falava em fraude. Mas numa dessas inserções, aproximadamente 30 segundos, que até hoje está no Facebook dele, ele termina dizendo o seguinte: sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Repito a Vossa Excelência, até hoje isso está lá no Facebook do senhor Carlos Lupe. Eu batalhei muito na Câmara, desde 2012, pelo voto impresso. Consegui aprová-lo em 2015 para 2016. A senhora Dilma Rousseff vetou, a proposta voltou para o Congresso, só na Câmara nós derrubamos o veto, com votos do PT, inclusive. No Senado, algo parecido, também derrubamos o veto. Fiquei feliz que teríamos, em 2018, o voto impresso. Eu não lembro se eu pedi audiência ou o ministro Fux me convidou. Eu fui conversar com ele sobre essa questão. E ele mostrou para mim que 5% das sessões eleitorais do Brasil teriam o voto impresso. Por que 5%? Porque não tinha recurso para mais coisa. E, com o tempo, ia chegar a 100%. Fiquei muito feliz, agradecer ao ministro Fux, me tratou muito bem. Mas, infelizmente, logo depois, por 8-3, o Supremo Tribunal Federal declarou o voto impresso como sendo inconstitucional, porque a impressão do voto poderia ferir a segurança das eleições. Bem, então tivemos o voto normal em 2018. A minha campanha em 2018, algo atípico, com todo respeito, nem eu esperava que me eleger presidente, tendo em vista quem eu era. Eu era um parlamentar que não era parlamentar de partido, eu não tinha apoios políticos, mas acabei, então, como desde 2014, após o segundo turno das eleições, eu me lancei pelo Brasil falando que ia disputar a eleição em 2018, acabei me elegendo, sem antes passar por uma facada, quase me levou a óbito. Me permite estender um pouquinho mais essa questão aqui. Pode ficar à vontade. Me elegi presidente, não tinha quem botar na presidência, poucos nomes tinha para botar na presidência, acabei montando o ministério e nós aqui, com pessoas competentes, sem o critério político partidário para botar as pessoas lá, fizemos um ministério que é reconhecido por grande parte da população como um ministério excepcional. Fizemos muita coisa. Lei da Liberdade Econômica, o PIX,
Água para o Nordeste, Bolsa Família, triplicamos o seu valor, marcos, entre tantas outras coisas. A questão do armamento também, apesar de ser acusado de ser um armamentista visando a violência diminuiu quase 30% entre o governo anterior e o meu governo, tendo em vista a política de armamento. Bem, outra coisa importante também, onde comecei a criar inimizades cada vez maiores, desde o começo do meu mandato, foi na escolha de pessoas para compor aqui bancos oficiais estatais. Só falar de 2 estatais só. Porto de Santos dava um prejuízo de 500 milhões por ano, entreguei com lucro de 500 milhões. Então, esse 1 bi ia para algum lugar, para algum ralo, ganhei inimizades por aí. Uma outra, para ser mais rápido, Itaipu Binacional. Chegamos lá, botei o senhor Silvio Luna como presidente da estatal, e ao longo de 4 anos, nós reduzimos a tarifa em dólar de 45%, e uma empresa que era conhecida apenas por gerar energia, o que ela fez a mais? Fez a segunda ponte com o Paraguai, uma ponte de 470 metros de vão. Começamos a fazer a segunda ponte Porto Mutinho. Alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu. Mais ainda, atendemos com pequenas obras de infraestrutura mais de 50 municípios no entorno da bacia. Asfaltamos a Transboiadeira, 43 quilômetros. Fizemos o acesso aos aeroportos. Ou seja, sobrou dinheiro para fazer muita coisa lá. E, obviamente, isso, no passado, a tarifa era cheia e nem obra era feita e era usado à vontade esse recurso. Por que à vontade? Porque é uma empresa que não é auditada pelo TCU por ser binacional. O que os conselhos decidem está decidido e ninguém toca mais no assunto. Então, quando a gente começa a tapar os ralos da corrupção, aparece uma enormidade de pessoas que vão contra a gente. Eu não cortei recurso para a imprensa por ser malvado. É que eu fui o único presidente, senhor ministro, o único que tinha um teto de gasto pela frente. Eu não podia gastar mais do que aquilo, diferentemente do que acontece agora, do que acontecia antes de mim. Ganhei também, então, uma antipatia enorme da imprensa contra a minha pessoa. E também a questão das pautas dos costumes, né? Eu sou católico, minha esposa é evangélica, e eu sempre preservei a família e a inocência de criança em sala de aula. Mais um foco de atenção contra a gente. E até do próprio Supremo Tribunal Federal, respeitosamente, eu tinha pelo menos uma ação por semana para me explicar em 24 ou 48 horas o porquê daquilo. Mas faz parte da regra. Vossa Excelência, o senhor ministro Fux, aqui do Supremo, não me viram desrespeitar uma só ordem do senhor. Não me viram em nenhum momento eu agi contra a Constituição. Eu joguei dentro das 4 linhas o tempo todo. Muitas vezes me revoltava, falava palavrão, me revoltava, tá? Falava o que devia falar, sei disso, mas, no meu entender, fiz aquilo que tinha que ser feito. Quanto à providência na questão das eleições aqui, eu deixo claro a Vossa Excelência, as Forças Armadas não se miscuíram na política. E nem eu, como presidente, também fiz o mesmo. O senhor ministro Barroso, enquanto presidia o TSE, criou a Comissão de Transparência Eleitoral e colocou lá dentro, entre outras instituições, as Forças Armadas. O que eu falei para o ministro da Defesa? Já que colocaram a gente aqui, vamos fazer o melhor possível para nós auxiliarmos o TSE para que a eleição seja mais clara e transparente possível. No tocante àquela reunião de julho, onde alguns falam que reunião do golpe com 20 plaquinhas na frente das pessoas, mas 40 pessoas assistiam. Vossa Excelência falou ali que dos 70%. Coincidência, talvez, ministro? Eu complementei. Vão aparecer 49. Apenas uma coincidência. Não tinha prova de nada no tocante. Quer dizer, um desabafo meu, com toda certeza. Dúvida sobre eleições. Aqui eu tenho um documento aqui da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Diz logo na entrada aqui. As fragilidades das urnas eletrônicas sem o voto impresso. E mais na frente, também, a Associação Nacional dos Peritos Criminais diz: fraude sistêmica facilitada, consenso científico, todo o sistema eletrônico / computacional possui vulnerabilidades. Então, basicamente, senhor ministro, a minha retórica me levava a falar dessa maneira. Essa reunião não era para ter sido gravada, algo reservado.
como em tudo quanto é local, você faz reunião reservada. Alguém gravou, no meu entender, de má fé. E ela tornou-se pública. Eu não estaria explicando essa questão aqui agora. Essa foi a minha retórica, que usei muito enquanto deputado e depois como presidente, também buscando aí o voto impresso como uma forma a mais de termos mais uma barreira, né, para evitar qualquer possibilidade de se alterar o resultado de umas eleições. Eu gostaria de complementar aqui, sempre lembrando ao ex-presidente Bolsonaro que a resposta é livre, responde se quiser em virtude da possibilidade de direito ao silêncio. A questão na reunião, além da imputação de fraude, de problemas urnas, também há o incentivo, e essa é a imputação feita pela Procuradoria-Geral da República, o incentivo à deslegitimação da Justiça Eleitoral. E eu leio um outro trecho aqui, com 1h, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin. O cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Se eu puder complementar. Por favor. Por ocasião das eleições, agora propriamente dito, logo um pouco avante disso aí. Acredito, senhor ministro, que foi um pouco disfuncional. Eu não pude, por exemplo, por decisão do TSE, fazer live do Alvorada. Eu tinha que ir na casa de um conhecido para fazer uma live. Eu não pude, por ocasião do horário eleitoral gratuito, usar as imagens de 7 de setembro, usar as imagens minhas na ONU, usar imagem do outro candidato lá na comunidade do Rio de Janeiro, usando o gorro do CPX. Eu não podia usar imagens do enterro da rainha Elizabeth. Eu não podia, basicamente, fazer nada. Quase tudo era proibido. Houve decisão também que eu não podia baixar o preço do combustível, como se eu fosse baixar na canetada, isso aí. Eu fui acusado de muita coisa, inclusive pedófilo durante esse período. Agora, o outro lado, podia tudo, até me acusar de genocida. Então, tudo isso aconteceu. Quando eu não pude usar as imagens do Lula ali, defendendo o aborto, ou ao lado de ditadores, isso prejudicou a minha campanha. Eu queria mostrar também a imagem dele em 2009, defendendo lá o Irã enriquecer urânio acima de 30% para fins pacíficos, segundo ele. Eu fui tolhido. O maior prejuízo que eu tive, no meu entender, foi não poder usar imagens do 7 de setembro. Com todo respeito, acredito que isso tudo pesou contra a gente. E no mais, né? 3 resoluções do TSE, que tem que entrar para valer, tem que entrar em vigor de março para trás, do ano das eleições, valeram, inclusive, uma editada entre o primeiro e o segundo turno. As partes de direita, todas derrubadas constantemente em nome da desinformação. Então, dessa desfuncionalidade, no meu entender, prejudicou bastante a minha campanha. Como já havia dito anteriormente em outro depoimento, né, no interrogatório não cabe contestação ao que diz o réu, mas é importante citar, e o senhor citou isso, que quando o senhor foi acusado de pedofilia, as imagens feitas e o diálogo, o Tribunal Superior Eleitoral imediatamente proibiu a utilização dessas imagens no debate que será realizado domingo à noite. E o TSE proibiu isso, sendo provocado domingo às 14h.
Aqui vamos para um outro ponto, senhor presidente. A live do dia 29/7/2021 já foi assunto aqui no interrogatório de Anderson Gustavo Torres. Na live, da mesma forma, volta a questão de fraude às urnas, volta a questão da acusação ao TSE, e a partir disso, para eu não me tornar repetitivo, a partir disso surge uma questão, e eu acho que o senhor gostaria até de esclarecer, surge uma questão de um inquérito aberto por determinação da ministra Rosa para apurar fatos no TSE, e que o senhor sempre repetiu algo que não correspondia ao objeto do inquérito, como se aquele inquérito estivesse sendo escondido, porque aquilo mostraria fraude nas urnas eletrônicas. O inquérito, até a pedido da defesa do senhor e da defesa do réu Walter Souza Braga Neto, já está, inclusive, nos autos. Então, se o senhor quiser esclarecer esse ponto que surge na live, e a partir da live continua durante todo o segundo semestre de 2021 e durante todo o período de 2022 até as eleições. Sim, senhor. Na semana seguinte ao segundo turno de 2018, foi instalado um inquérito, 1361, para apurar inconsistências, fragilidade do sistema eleitoral. E o inquérito começou a voar, a andar bastante rápido. Numa das primeiras páginas, o diretor de TI do TSE, o senhor José Janino, foi ouvido. E a primeira pergunta feita para ele é sobre a atuação dos hackers lá dentro. E ele responde que eles estiveram de abril até o final do segundo turno dentro dos computadores do TSE. Obviamente, a entrada eram por TRS outros, mas foi a resposta do diretor de TI, José Janino, que estiveram lá dentro. A segunda resposta que o José Janino respondeu a um questionamento é que eles haviam capturado as senhas de um ministro, posso falar o nome dele? Por favor. Sérgio Banhos, e 5 diretores outros. Quer dizer, além do hack estar lá dentro, ele teve que sequestrar a senha de um ministro e 5 diretores. E a terceira pergunta foi respondida meses depois, não para o senhor José Janino, mas para o outro servidor. Mas lá atrás foi pedido ao senhor José Janino os logs, que podiam ser entregues no dia seguinte. Levou aproximadamente 9 meses, e a resposta foi que o log havia sido inadvertidamente apagado. Tanto tempo para responder isso. Isso tudo, senhor ministro, no meu entender, não entendo quase nada de informática, são medidas que estimulam o que poderia até ser fake news contra o sistema eleitoral brasileiro. Essas respostas, sendo mais rápidas e precisas, como esse inquérito está aberto até hoje, poderia dirimir essas dúvidas. Esse inquérito 1361 está em aberto até hoje, está em São Paulo, e Vossa Excelência, eu acho que foi após aquela live minha, que era um inquérito ostensivo, Vossa Excelência classificou como confidencial. Então, aí ficou realmente uma preocupação grande da nossa parte. Não vou sugerir nada a quem quer que seja aqui, mas acredito que, dado o que vem acontecendo de reclamações por ocasião das eleições, para o bem da democracia, seria bom que algo fosse aperfeiçoado para que não pudesse haver qualquer dúvida sobre o sistema eleitoral. Se não houvesse essa dúvida, com toda certeza, nós não estaremos aqui hoje. Na verdade, não há nenhuma dúvida sobre o sistema eletrônico, e esse inquérito não tem absolutamente nada a ver com as urnas eletrônicas, absolutamente nada, e a sua defesa vai poder esclarecer bem, porque já está juntado aos autos. Mas da live, acho que isso é o importante. Vamos a um terceiro ponto, que é também importante, citado na denúncia, se o senhor quiser esclarecer. É um ponto que, inclusive, gerou a ação de inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral, que é a reunião com os embaixadores, a reunião ocorrida dia 19/7/2022. Nessa reunião, em que, na condição de presidente da República, o senhor convidou mais de uma centena de embaixadores
houve várias afirmações e vários ataques, né, à justiça eleitoral, ao poder judiciário e à lisura das eleições. O senhor, obviamente, se recorda dessa reunião. Eu vou citar alguns trechos aqui e o senhor fique à vontade se quiser esclarecer. Volta essa questão do inquérito, que, como eu disse, o inquérito não tem absolutamente nenhuma ligação com as urnas. O inquérito foi um hacker que ingressou e pegou banco de dados de servidores e o senhor diz, entre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente isso para os embaixadores, em um inquérito da Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições. Falou que ele tinha invadido o grupo dele, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E, obviamente, quando se fala em manipulação de números após as eleições, quem manipula é quem ganhou. Aí também uma outra questão sobre isso. Tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, onde o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Disse mais, obteve acesso aos milhares de códigos-fonte. Que teve acesso à senha de um ministro, bem como de outras autoridades, várias senhas ele conseguiu. E, obviamente, a senhora ministra do TSE na época, que também é do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, fez com que o inquérito fosse instalado aqui, nas palavras do senhor. Ainda uma outra questão. A Polícia Federal pediu os logs que podiam ser entregues no mesmo dia ou no dia seguinte, mas 7 meses depois, segundo o documento comigo, o TSE informou que os logs haviam sido apagados, o que o senhor acabou de dizer. O senhor disse isso aos embaixadores. É uma coisa, também entre aspas, é uma coisa que, com todo respeito, eu sou o presidente da República do Brasil e fico envergonhado de falar isso. O que é comum, né, acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para conseguir uma reeleição. Estamos fazendo exatamente o contrário, porque temos pela frente 3 meses até as eleições. Também volta ao inquérito, eu tive acesso a esse inquérito, um ano passado divulguei, é um inquérito que não tem qualquer classificação sigilosa, e ao divulgar, o ministro Alexandre de Moraes abre um inquérito para me investigar sobre vazamento. E ainda, o que nós temos aqui no Brasil é que quando se fala em eleições, elas têm que ser totalmente transparentes, coisa que não aconteceu em 2018. Volta a dizer sobre as eleições, não poderíamos ter tido eleições em 2020 sem apuração total do que aconteceu. O sistema é completamente vulnerável, segundo o próprio TSE, e, obviamente, a conclusão da Polícia Federal. Ainda mantém a acusação de fraude ao sistema eleitoral perante os embaixadores, dizendo não era um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Aí coloca a questão do ministro Fachin, presidente, a suspeição. Deixo claro, isso para os embaixadores, eu repito, deixo claro quando se fala em ministro Fachin, ele foi o responsável por tornar Lula inelegível. Poderia citar outros trechos, um trecho que também não é verdadeiro. O senhor disse, não é o Tribunal Superior Eleitoral quem conta os votos, é uma empresa terceirizada. Eu acho que nem precisava continuar essa explanação aqui. Nós queremos, obviamente, estamos lutando para apresentar uma saída em relação a isso. Ainda, mais grave ainda, perante
representantes de outros países, eu teria dezenas e dezenas de vídeos para passar para os senhores por ocasião das eleições de 2018, onde o eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar. Ou quando ele apertava o número 1 e depois de apertar o número 7, aparecia o 3 e o voto ia para o outro candidato. O contrário, ninguém reclamou. Temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém que foi votar no outro candidato e, porventura, apareceu meu nome. Então, nessa reunião, o tópico da reunião, inclusive com a apresentação de... Não era propriamente PowerPoint, era a apresentação de documentos no telão. O tópico foi a acusação de fraude nas urnas eletrônicas e parcialidade da Justiça Eleitoral. Foi exatamente isso que o senhor fez? Presidente, em 2016, a senhora Dilma Rousseff reuniu-se com embaixadores. O assunto foi outro, mas ela se reuniu com embaixadores, que é uma política privativa do chefe do Executivo. 2 meses antes dessa minha reunião com embaixadores, o senhor ministro Fachin também se reuniu com embaixadores. E a ênfase foi que, tão logo o TSE concluísse a apuração, os respectivos chefes de Estado deveriam, então, reconhecer o ganhador. Essa é a norma, é a regra, só que me causou surpresa. Daí eu convidei os embaixadores para mostrar o inquérito 1361. E, com todo respeito, mesmo que seja um outro foco, um inquérito, tá? Após a minha conversa com embaixadores, no dia seguinte, ser classificado como confidencial, a gente fica um pouco surpreso com isso. E, obviamente, não foi de agora, não foi enquanto do então presidente Jair Bolsonaro. Desde 2012, no mínimo, eu sempre lutei pelo voto impresso. Nós estávamos na iminência de aprovar uma PEC dentro da Câmara dos Deputados que tratava do voto impresso. A autoria da deputada Bia Kiss, o relator, o deputado Felipe Barros. Quando, então, o senhor ministro Barroso foi lá para o parlamento, conversou com lideranças, no dia seguinte foram trocados os componentes da comissão especial, nós perdemos a votação na comissão, depois o presidente resolveu levar para o plenário, ganhamos, mas não com voto qualificado. Então, essa questão do voto impresso é uma coisa minha desde há muito tempo, como foi do Flávio Dino, como foi de outras personalidades, a mais variada possível, a maioria de esquerda. Então, se eu exagerei na retórica, devo ter exagerado com toda certeza. Mas a minha intenção, meu objetivo sempre foi mais uma camada de proteção por ocasião das eleições, de modo que evitasse qualquer conflito, né, qualquer suspeição. Lembro ainda que em 2014, quando Aécio Neves perdeu para a senhora Dilma Rousseff, foi contratada pelo PSDB uma auditoria externa. E a conclusão da auditoria externa foi que as urnas são inauditáveis. Ou seja, senhor ministro, com todo respeito, nós temos muita coisa ao nosso lado mostrando que esse sistema que está aí carece de um aperfeiçoamento, como existe, por exemplo, no Paraguai. No Paraguai, a eleição, no meu entender, ideal, o papel da urna, como passou a existir nas últimas eleições, até na Venezuela, que foi permitido lá notar que algo de anormal estava acontecendo. Nós não podemos esperar que aconteça isso no Brasil para tomar uma providência. Me permita aqui, eu estou baseado, as minhas críticas, eu posso ter exagerado na forma, na entonação, mas na Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, não sou eu que, da minha cabeça, se bem que acredito, com todo respeito, pela imunidade parlamentar, pelo fato do parlamentar ele poder usar das palavras, voto, à vontade, eu poderia lá atrás, como sempre falei isso aí, talvez esse vício eu tenha trazido para o Poder Executivo. E repito mais uma vez aqui, são dos peritos, né? Mais uma vez, fraude sistêmica facilitada, consenso científico, todo o sistema eletrônico computacional possui vulnerabilidades. A intenção minha não é desacreditar, sempre foi alertar para aprovar. Hoje o clima está tão esquisito, até dentro do parlamento, que quando se
busca uma assinatura para uma PEC do voto impresso, o parlamentar tem medo de assinar a PEC. Tanto é também, senhor ministro, talvez você esteja sabendo, um projeto de reforma eleitoral está no Senado Federal já na reta final. E lá tem um artigo que diz que todo aquele que duvidar, como eu duvidei aqui, do sistema eleitoral, pena 7 anos de reclusão. Eu acho que isso não é democracia, não é o que nós queremos. Nós queremos, com toda certeza, a Vossa Excelência quer e acredita no sistema. Tudo bem, a opinião do senhor, a minha opinião por lá de cá também, nós devemos buscar aí maneira de evitar que isso aconteça. Repito, se tivéssemos um voto semelhante do Paraguai ou das urnas agora da Venezuela, nenhum de nós estaria nesse momento, para mim, bastante desagradável estar perante a Vossa Excelência nessa circunstância. Agradeço a resposta. Uma outra questão que me parece importante, o senhor acompanhou aqui os outros interrogatórios, acompanhou também a oitiva das testemunhas de acusação e defesa, e um dos pontos levantados na acusação e tratado nessa ação penal foi a operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno. A partir de boletins de inteligência realizados e a imputação que é feita e foram direcionados para onde o candidato adversário, o senhor hoje é presidente da República, onde ele tinha tido mais votos no primeiro turno, principalmente na região Nordeste, que lá fosse feita uma operação para evitar que os eleitores chegassem. Essa é a imputação feita pela Procuradoria-Geral. O senhor teve conhecimento dessa operação? Não, senhor. O senhor nunca conversou com isso com o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei? Não, de vez em quando eu conversava com ele. Não, sobre isso. O que eu fiquei sabendo sobre isso, após o ocorrido, é que nenhum eleitor deixou de votar nessas regiões, é o que eu fiquei sabendo depois. Uma outra questão importante, o senhor já tocou nesse assunto, mas acho que é bom esclarecer alguns pontos. A Comissão das Forças Armadas, que participou durante o período eleitoral, sobre a interlocução que era feita no Tribunal Superior Eleitoral, tanto na presidência do ministro Fachin, de fevereiro a agosto, quanto na minha presidência, era por meio do ministro, então o ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Ele foi o responsável por, digamos assim, coordenar essa comissão e levar o relatório final, as conclusões dessa comissão. O senhor mantinha contato com eles, o ministro da Defesa, sobre essa comissão? As Forças Armadas entraram na Comissão de Transparência Eleitoral. Eu era o chefe supremo das Forças Armadas. O que eu pedia sempre para o ministro da Defesa é fazer um relatório mais imparcial possível, e que, se não houvesse, e só colocasse ali o que não tivesse qualquer sombra de dúvida. O relatório saiu, se eu não me engano, dia 11 de novembro. Não tinha prazo para entregá-lo. Eu acho que ele entregou no momento certo, e com o seu arrazoado, que atendeu, no meu entender, a todos nós. Tem dois momentos que são importantes para esclarecer, se o senhor quiser se manifestar sobre eles. O primeiro é o momento em que o então ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, ele comunica ao TSE e pede uma reunião para entregar essa conclusão que teria sido já realizada pela comissão. E desmarca logo após, semanas, na verdade, isso seria uma terça-feira logo após o primeiro turno, e aí só depois do dia 9, 10 de novembro foi entregue. O senhor ficou sabendo disso? O senhor pressionou ele para que ele revisse essas conclusões? O meu relacionamento com qualquer ministro nunca foi sob pressão ou sobre autoritarismo. Em especial, posso dizer, existia isso lá no documento que criou a Comissão de Transparência Eleitoral. A segunda questão importante a esclarecer sobre esse tópico, após a apresentação do relatório, das conclusões da Comissão das Forças Armadas, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma nota em relação a essas conclusões. E houve uma
uma espécie de réplica do Ministério da Defesa, dizendo que, apesar de ter entregue aquele relatório que não apontava nenhuma fraude, nenhuma vulnerabilidade, não poderia dizer que isso não poderia vir a ocorrer. O senhor chegou a conversar com o então Ministro da Defesa para que ele soltasse essa nota? Eu tomei conhecimento disso, teve minha aquiescência. Agora, como diz aqui no relatório aqui da Associação Nacional de Peritos Criminais, né? Todo o sistema eletrônico possui vulnerabilidades. O que não é vulnerável hoje pode ser amanhã. Então, passou a ser uma preocupação nossa, porque estavam inseridos dentro do processo eleitoral via a comissão criada pelo ministro Barroso. O senhor teve contato com o relatório final das Forças Armadas? O ministro Paulo Sérgio mostrou para o senhor? Ele entregou, eu tomei conhecimento sem problema, não houve reação nenhuma da minha parte, nenhuma. E o senhor acreditou no relatório das Forças Armadas? Como a partir do momento que você não tem prova de nada, a gente acredita. E vamos, da minha parte, vou continuar, né, enquanto for possível, buscando colaborar com o TSE para que não haja qualquer dúvida. Pode até não ter havido nada no passado, mas a dúvida, eu acho que ela faz parte da nossa vida, faz parte da democracia, a crítica, e assim a gente vai continuar agindo, mas sem nenhuma intenção de afrontar o poder, aí, o judiciário no caso. Vamos a um outro tópico importante, a reunião do dia 7. Na verdade, as reuniões antecedentes e depois a reunião do dia 7 de dezembro. O senhor se reuniu com o seu ex-assessor, Felipe Martins, né? O Felipe Martins, com um advogado que foi levar estudos sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele esteve lá, várias vezes teve no Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele que o senhor diz? O Felipe Martins. Felipe Martins. Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então, eu refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Mas essa minuta, esse documento que o senhor conversou com eles, continha o quê? Não conversei sobre essa minuta com ele, foi bater um papo lá apenas. Teve um padre presente também, não lembro o nome dele. Era comum padre, pastores ir orar lá na Alvorada, e eu atendia todo mundo. Muitas vezes entrava uma pessoa lá e no carro tinha mais 3 ou 4. E nem sempre eu atendia todo mundo. Geralmente estava na parte domiciliar, que é de cima, e às vezes eu descia para atender essas pessoas lá embaixo, que era o escritório da presidência. Não fiquei na presidência, não teria tido um montão de problemas se estivesse lá, dada a minha erisipela, que me vitimou por aproximadamente 20 dias. No dia 7/12, o senhor se recorda da reunião com o então ministro da Defesa e os comandantes militares? Eu não posso garantir que tal dia foi tratado tal assunto. 7 de dezembro, você não está 7 de dezembro. Eu não posso dizer que estou tratando desse ou daquele assunto. Essas reuniões que ocorreram, tá, foram, em grande parte, em função da decisão do TSE. Quando nós peticionamos o TSE sobre possíveis vulnerabilidades, no dia seguinte, não foi acolhido, não se discute nada mais além disso, e nos surpreendeu uma multa de 22 milhões de reais. Essa multa nos abalou, e no nosso entendimento, se a gente viesse a recorrer, né, da multa ou da petição, a multa poderia ser agravada e outras coisas mais poderiam acontecer. Então, nós decidimos, não, pelo TSE, encerrar daí qualquer discussão sobre o resultado das eleições. Coisa que, no passado, sempre foi feito com muita constância, né, por parte de outros partidos. Conosco, nós nos vimos tolhidos ali
de questionar. Poderia, se não tivesse sido a multa, ele podia entrar mais 2, 3 petições e está encerrado o processo, não tinha mais que discutir mais nada. Agora, o senhor não se recorda da data, mas o senhor se recorda dessa reunião com o ministro Paulo Sérgio, o comandante Freire Gomes e o almirante Garnier? Olha, o que foi conversado nessas poucas reuniões, que teve reuniões para tratar de outros assuntos. Por exemplo, tratamos de GLO, porque os caminhoneiros estavam parando na iminência de parar sobre o que poderia acontecer com aquela multidão em frente aos quartéis. Então, teve teve reunião para tratar exclusivamente desse assunto. Conforme falou o Freire Gomes, talvez tenha sido nessa reunião, nós estudamos possibilidades outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saindo das 4 linhas. Como o próprio comandante Paulo Sérgio falou, que tinha que ter muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o ocaso do nosso governo. O réu colaborador, Mauro Cid, diz que ele estava presente na reunião com o senhor, com o assessor Felipe Martins e, como o senhor lembrou também, numa das reuniões, um padre estava presente. E nessa reunião foi-lhe apresentado uma minuta, um documento com vários considerandos e algumas previsões, e o senhor teria, aqui entre aspas, nos termos utilizados pelo réu colaborador, o senhor teria enxugado essa minuta, esse documento, tendo feito algumas alterações. O senhor se recorda disso? Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas. Tá? Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali. Mas a discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Até ouvi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, né, como reza a nossa Constituição. Primeiro, o senhor tem que ter um fato, obviamente, né? E depois convocar os conselhos da Defesa e da República, coisa que não foi feita. Então, quando alguns falam que foi dado o início é a convocação dos conselhos. Quem compõe esses conselhos? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o líder da maioria na Câmara e no Senado, o líder da maioria, indicados pela população, alguns ministros. Ninguém foi convocado para participar de uma possível início de uma proposta de sítio. E vamos supor que tivesse sido convocado. O presidente encaminharia uma mensagem para o Congresso pedindo autorização para assinar um decreto. Então, não existe a possibilidade que era o presidente assinar o decreto, porque tal comandante de força não queria, outro queria. Não existiu isso aí. O que existiu na prática foi, como nós fomos impedidos de recorrer ao TSE com preocupação de uma penalidade mais alta do que ocorrida aquelas de, se não me engano, 23 de novembro, nós buscamos alguma alternativa na Constituição e achamos que não procedia e foi encerrado. Agora, em função disso, apesar dessas reuniões, a não ser essa do dia 7, talvez aqui, todas as demais serem reservadas, eu, ministro da Defesa e 2 ou 3 comandantes, as ilações, o que estava tentando tratar lá dentro, corria solto. Então, a gente lamenta as ilações, mas em nenhum momento eu, ministro da Defesa ou os comandantes de força, sequer pensamos em fazer algo ao arrepio da lei ou arrepio da nossa Constituição. Mas eu entendi a sua resposta, mas eu gostaria de saber, até porque no dia 26 de março, agora, desse ano, 2025, após o recebimento da denúncia do Núcleo 1, inclusive contra o senhor deu uma entrevista coletiva, e na entrevista coletiva o senhor disse que teve acesso a essa minuta, a esse documento, que leu essa minuta, esse documento. Então, eu gostaria, se for possível, desse esclarecimento. Chegou uma minuta, um documento, um esboço, como o senhor queira chamar, por parte do
assessor Felipe Martins, o senhor teria enxugado, alterado alguma coisa e teria, nessa reunião do dia 7, mostrado ao comandante, ao almirante Garnier, ao ministro, então, o ministro Paulo Sérgio e ao comandante Freire Gomes? Não procede o enxugamento, né? Tinha os considerandos. Tanto as informações que eu tenho que não tenho na fotografia do telefone do coronel Cid, não tem o cabeçalho, nem o fecho ali. Eu conheço muito bem o Felipe Martins. Se ele tivesse participado de qualquer coisa, eu saberia precisar aqui qualquer contato com ele. Não procede. Eu vi agora há pouco o advogado do Anderson Torres, doutor Demóstenes, falando que talvez tenha sido um coronel, citou o nome dele, que tenha passado aquela matéria lá. Então, eu quero isentar aqui, por questão de consciência, o Felipe Martins. Só o advogado do Anderson Torres é o doutor Novak, do almirante Garnier então, é o doutor Demóstenes. Eu me equivoquei, o doutor Demóstenes do Garnier, me desculpa. Mas, tirando aqui o Felipe Martins desse momento, mas nessa reunião o senhor mostrou ao comandante Freire Gomes algum documento, como ele disse. Foi passado na tela. Foi passado na tela. Os considerandos de forma bastante rápida ali. Não havia, da nossa parte, uma gana de procurar, mesmo sendo, vamos supor que viéssemos encontrar remotamente algo na Constituição, não existia essa vontade. O sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada que fazer. Se tivesse ser feito alguma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional, não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder até a Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Sabe concordar comigo? Eu me submeter a um... mas eu não iria perguntar para o senhor. Não, eu sei que o senhor não ia perguntar. Mas seria uma explicação, porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque não me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. O comandante, o então comandante do Exército, Freire Gomes, disse que em determinado momento ele disse no inquérito da Polícia Federal e depois, quando reperguntado por mim em juízo, ele disse que em determinado momento ele foi obrigado a dizer ao senhor que se as medidas de exceção fossem tomadas, ele teria, primeiro que o Exército jamais iria aderir e ele teria que tomar providências. Isso ocorreu? Agora, nem tomar providência, também entender, é internar quem tivesse com uma intenção dessa natureza. As Forças Armadas, missão legal dada é missão cumprida. Missão ilegal não é cumprida. Agora, em nenhum momento, como vi depois nos autos, alguém me ameaçou de prisão se prosseguisse naquela missão. Até eu repito aqui, o meu tratamento, não só com o Ministério da Defesa, com todos os comandantes de força, era semelhante de companheiros de turma da academia. Nessa reunião ainda, e o senhor acompanhou hoje o interrogatório do almirante Garnier, nessa reunião, ou em algum outro momento, o almirante Garnier colocou as tropas da Marinha à sua disposição? Em hipótese alguma. Não existe isso. Até eu digo a Vossa Excelência, se nós fôssemos prosseguir no estado de sítio, ou até mesmo defesa, as medidas seriam outras. Na ponta da linha é que teriam outras instituições envolvidas. Agora, não tinha clima, não tinha oportunidade, não tínhamos uma base minimamente sólida para fazer qualquer coisa. E, repito, só foi conversado esses outros hipóteses constitucionais, tendo de vista o TSE ter fechado as portas para a gente com aquela multa lá que, espero que um dia, Vossa Excelência, possa reconsiderar aquela multa e volte para o partido, está fazendo muita falta para a gente, aqueles 22 milhões de reais. Transitou em julgado, porque o plenário do TSE confirmou. No que o senhor, ou alguém que expôs, como o senhor disse, expôs um telão, ou esses considerandos, havia previsão de prisão de autoridades? Só tinha considerandos lá, então não se fala em o que tem na cabeça e lá no fundo, tinha apenas considerandos. Então, o senhor nunca teve contato com uma minuta, um documento ou um esboço que previa a prisão de autoridades e intervenção na Justiça Eleitoral? Falar contra autoridades, isso aí... Não, prisão contra autoridades. Falar contra autoridades, sugerir prisão, isso aí, na nossa reunião não está previsto isso.
Não houve isso. Não está previsto isso. Nem a intervenção da Justiça Eleitoral com a criação de uma comissão eleitoral. O que estava previsto, repito a Vossa Excelência, eu gostaria de ter acesso ao documento para discuti-lo. Se eu não estou tendo acesso, eu não tenho como discuti-lo. Porque as conversas eram bastante informais. Não era algo proposto aqui, vamos decidir, nada disso aconteceu. Era conversa informal, ver se existia alguma hipótese de um dispositivo constitucional para nós atingirmos aqui um objetivo que não tínhamos atingido no TSE. Isso foi descartado logo na primeira e segunda reunião. O senhor teve conhecimento da reunião ocorrida no dia 14/12, convocada pelo então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, em que ele convocou os 3 comandantes das forças e apresentou também um documento? O senhor teve conhecimento disso? Olha, o Sobredefesa tinha liberdade para conduzir o seu ministério. Qualquer reunião que ele, porventura, fosse fazer, não tinha que dar conhecimento a mim, a não ser que tivesse uma repercussão outra, né? Eu desconheço que ele tenha dado informações para mim dessa reunião do dia 14. Então, o senhor não ficou sabendo dessa reunião, nem do que foi tratado nessa reunião? O senhor ministro, que dá a entender que tudo que aconteceu em novembro e dezembro envolvendo Forças Armadas era questão eleitoral. A vida continuava no Brasil. Eu assinei mais de 10 decretos, vários projetos de lei. Tivemos problemas com os caminhoneiros. Uma das vezes eu conversei, não sei qual foi, chefe militar, foi ministro da Defesa, porque eu fiz um vídeo pedindo a desmobilização dos caminhoneiros. Se não me engano, foi dia 1º ou 2 de novembro. Se eu quisesse tumultuar o Brasil, é só virar as costas. Tínhamos quase 1.000 pontos de paralisação pelo Brasil. E eu não me omiti. Eu fiz o vídeo, gostaria de passá-lo aqui, não é possível, para exatamente desmobilizar essa questão, e tivemos sucesso. Faltou alguns que não saíram, daí foi conversado, não sei com qual chefe militar, a forma de abordá-los. Porque, às vezes, o militar quer chegar de uma certa forma e a minha opinião é diferente. Então, conversamos sobre essa possibilidade. Mas, graças a Deus, esse movimento dos caminhoneiros, que abalou muito o governo Temer lá atrás, até na questão econômica, e eu falei nesse meu vídeo, né? A gente não pode parar o Brasil, porque as consequências nefastas da economia serão horríveis para todos nós brasileiros. E o nosso método de agir nunca foi o que o outro lado sempre fazia. Nós aqui nunca invadimos patrimônio público, os 4 anos do meu governo, nós não prejudicamos o direito de ir e vir, as nossas manifestações na Paulista, em Copacabana, em outros locais, não teve uma lata de lixo virada, o senhor vai na delegacia, não tem o boletim de ocorrência de um só telefone furtado ou roubado, ou seja, nós somos diferentes. Então, essa dos caminhoneiros, apesar de eles estarem ali manifestando uma insatisfação, não seria dessa forma que nós aí buscaríamos atingir o nosso objetivo. Eu sempre defendi qualquer manifestação pacífica, seguindo a norma, a regulamentação, as leis, avisando as autoridades, e daí as nossas manifestações, até uma vez o ministro Fux estava no Supremo, estava preocupado com o 7 de setembro, eu falei, só fica tranquilo, nosso pessoal não tem esse problema. Mas mesmo assim, ministro, tinha um batalhão lá embaixo, lá na garagem, da presidência da República, né? Porque a gente nunca sabe que pode acontecer algum imprevisto. Então, ao longo de 4 anos, senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor não viu uma só ação provocada por mim que desagou num local num outro rio que nós não achamos que fosse não o ideal. Então, fizemos a coisa certa, sempre cumprindo a Constituição, com respeito, com tranquilidade, com Deus no coração, com a bandeira do Brasil, e fizemos a nossa parte ao longo de 4 anos. Por isso, uma aceitação grande, né? Acredito eu, em especial as viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando aí uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente.
Meu ministro, desculpa aqui. Então, dizer a Vossa Excelência que o meu comportamento, minha maneira de ser, tivemos alguns contatos, conversei com Vossa Excelência em dezembro de 22, tive no Supremo Tribunal Federal, depois das eleições, o senhor estava presente lá com mais 7, 8 ministros, está o Paulo Guedes com a gente. Acredito que o senhor não tem bola de cristal, mas o senhor olhando para a minha fisionomia, eu sempre procurei transmitir a verdade acima de tudo. Golpe de Estado, né, que o senhor vai chegar lá, está chegando lá. O golpe de Estado não são meia dúzia de pessoas, 2 ou 3 generais e meia dúzia de coronéis. Só pode ver. Muitos chamam o Temer de golpista até hoje pelo impeachment. A questão de 64, que a esquerda chama de golpe até hoje. Teve o apoio do Congresso Nacional, de toda a imprensa, exceto o Jornal Última Hora, da Igreja Católica, das senhoras nas ruas com a marcha Deus com a Família, a classe empresarial, o pessoal do agro, o apoio externo, tudo isso foi presente. Falar em golpe de Estado, dessa forma como se tratou aqui, o que aconteceu, em especial depois do meu governo, onde estava fora do Brasil, graças a Deus estava fora do Brasil, sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem Forças Armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada, isso não é golpe. Isso não é golpe. Até o Jornal do Estado de São Paulo fez um editorial há poucos meses atrás, que falou que o PT, sem a falsa bandeira da defesa da democracia, não tinha o que apresentar junto à população. E a gente vê que a gente está no caminho certo, né? O embate político é diferente do embate de Vossa Excelência com os colegas no tribunal. Para nós não é a canela que é o limite, né? Às vezes é do pescoço para baixo. Mas muitas pessoas fazem isso até pensando que está certo, bem intencionado. O que nós buscamos dessa forma aqui? É um norte, é uma direção comum. E eu busquei fazer isso o tempo todo no meu governo. Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. Golpe, eu fico até às vezes arrepiado quando se fala que 8 de janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres coitados, que até foi levantada por um dos que me antecederam agora há pouco aqui, sem ônibus, né, chegaram na região do setor militar urbano na madrugada de domingo. E o pessoal foi embora logo depois da baderna. E sobrou para quem estava acampado aqui. Quem realmente fez, foi embora. Agora, aquilo não é golpe. Não foi encontrada uma arma de fogo junto àquelas pessoas. O próprio Lula, no dia anterior, que é uma pessoa bastante, coração muito grande, ele foi para Araraquara para ver aí uma erosão de uma chuva que tinha ocorrido dia 29 de dezembro. Ele estava fora de Brasília. Outras coisas mais aconteceram, acho que não é o caso de comentar aqui. E a gente só tem uma coisa a afirmar a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares, outros estados do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day, que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Ainda, só para encerrar essa questão da reunião do dia 14, que o senhor não ficou sabendo dela, depois da reunião, o comandante Freire Gomes ou o comandante Batista Júnior foram conversar com o senhor sobre isso ou não? Eu não estou lembrado se foram conversar. Sei que o brigadeiro Batista Júnior, quando a gente conhece as pessoas, depois que dá o poder ou quando perde o poder, né? Ele foi cuidar da vida dele. Ele só comparecia, no meu entender, a qualquer evento, se fosse... Eu nunca convoquei ninguém convidado. Agora, conversei, sim, com militares, às vezes de forma isolada, até para ter uma noção da conjuntura, o que estava acontecendo, trocar informação. Porque, ministro, quando o senhor perde uma eleição, ministro, é um vazio que o senhor não imagina. E a gente conhece os amigos exatamente nesse momento, né? Pouca gente procura, o pessoal quer distância, e eu aproveitava, nem falava com muitos para não importuná-los. Então, esse vazio, muitas vezes, era preenchido aqui com a visita, com a conversa amigável entre eu e alguns oficiais generais das Forças Armadas.
Mudando aqui um pouco de tópico, mas dentro do que foi imputado ao senhor pela Procuradoria-Geral da República, a questão da desinformação e a deslegitimação da Justiça Eleitoral, o senhor se reuniu com o hacker Delgatti e com a deputada Zambelli, que teria levado esse hacker, sugerindo que ele poderia invadir o TSE, e o senhor teria encaminhado a uma reunião no Ministério da Defesa para ser recebido pelo general Paulo Sérgio? Olha, a Carla Zambelli levou o hacker, eu recebi, não entendo nada de informática, não senti confiança nele, como de praxe, né? De acordo com o Ministério, eu encaminhei o hacker a ir para a Comissão de Transparência Eleitoral e nunca mais tive contato com ele. O senhor teve algum retorno não. do general Paulo Sérgio sobre a eventual reunião? Nem sei se foi recebido na defesa ou não. Algum retorno da deputada Zambelli também? Não. Falando ainda em reuniões interessantes, o senador Marcos Duval e o ex-deputado Daniel Silveira, eles procuraram o senhor para uma reunião para consultar o senhor. Na verdade, primeiro, o ex-senador Marcos Duval procurou o senhor com o deputado dizendo que teria uma gravação contra mim e depois pedindo apoio para fazer uma gravação clandestina. O senhor se recorda disso? Eu recebi o senador, é um senador da República, até aquela data era um senador normal, e também o Daniel Silveira. Tá? Ouvi e despachei, e de repente eu recebi um zap que enviou para mim, e deve ter encaminhado a Vossa Excelência também, pelo que eu fiquei sabendo ali. E eu respondi para ele embaixo, né? Coisa de maluco. E não toquei mais no assunto, e nunca mais recebi ou conversei. Propostas lá, eu não sequer prestei atenção, mas nada disso foi aventado dessa possibilidade de gravar. O que foi falado para o Marcos Duval é que ele tinha uma certa liberdade com Vossa Excelência. Tá? E, da minha parte, não partiu nada no tocante a isso. A partir daquele momento, o senador ali não fez mais parte de qualquer contato comigo, tendo em vista ali o vazio da conversa que ele teve juntamente com o Daniel Silveira. Ainda um esclarecimento sobre uma outra reunião, essa após o período eleitoral. O senhor convocou ou convidou o general Teófilo para uma conversa diretamente com o senhor, sem a intermediação do comandante Freire Gomes? Olha, a família Teófilo é muito grande. Tem um mais antigo que eu, 1 ano, que foi candidato a governador pelo Ceará, junto comigo lá atrás da presidência. Tem outro mais novo um pouco que serviu comigo. E tem mais 2 irmãos. Então, a família tradicional. E eu convidei o Teófilo para bater um papo, fazer uma análise da conjuntura, trocar uma ideia pela consideração que eu sempre tive para com a família dele. Nada mais além disso. Agora, quando eu convido alguma pessoa, o que é natural, se ele, na cadeira que tem alguém acima, ele participa, que foi convidado para conversar comigo. Sem nenhum problema a conversa com o João Teófilo. Uma outra questão aqui para podermos esclarecer, foi apreendido pela Polícia Federal o que a Procuradoria, a Polícia Federal e a Procuradoria chamam de agenda, o que o advogado do general Heleno chamou não de agenda, mas o próprio general Heleno chamou de agenda, da Caixa Econômica Federal, onde havia diversas anotações relacionadas segundo a Procuradoria-Geral da República, a uma possível quebra da normalidade. O senhor teve acesso a essa agenda? O senhor conhece? Conversou alguma vez com o general Heleno sobre isso? O general Heleno é um dos homens mais respeitados nas Forças Armadas e fora dela. Nunca tivemos qualquer conversa fora da institucionalidade ou fora da legalidade. Continuando aqui em relação ao general Heleno, o brigadeiro Batista Júnior, no seu depoimento como testemunha,
disse, e hoje o general Heleno confirmou a partir da inquirição feita pelo seu próprio advogado, é que no dia 17 de dezembro, que foi a formatura do neto do general Heleno no ITA, o general Heleno pediu uma carona ao brigadeiro Batista Júnior para poder retornar, porque havia sido convocado naquele momento para uma reunião com o senhor na presidência, o que causou surpresa ao brigadeiro Batista Júnior, porque o general Heleno estava lá com a família, haveria o jantar, a festa, a noite da formatura, e ele precisou se ausentar. O senhor lembra o motivo dessa convocação? Senhor ministro, eu sou apaixonado pelo general Heleno, confesso. Por vezes também eu estava em eventos e eu dava uma desculpa, olha, minha sogra está me chamando, eu vou ter que ir embora agora. Tá? Eu me lembro de ter telefonado para o general Heleno, talvez tenha telefonado para ele. E se ele falasse, eu estou aqui na formatura, eu ia falar, general, deixa para a semana que vem, ou 2 dias depois da manhã. Então, não, se tivesse falado isso comigo, se eu telefonei para ele, teria acertado. Tanto é que eu não me lembro de qualquer reunião reservada sozinha, eu e Heleno. O general Heleno ia algumas vezes lá na Alvorada, batia um papo, e também acho que sentia um vazio dentro dele, né, porque não é fácil a gente perder algo que tinha convicção que ia ganhar. E nada mais além disso aconteceu com o general Heleno. Agora, repito a Vossa Excelência, isso é tudo conduzindo para algo irregular que estava fazendo. Eu vi a declaração do ministro José Múcio, da Defesa, no Roda Viva, né, há poucos meses, ele falando que 8 de janeiro não foi golpe. Também o ex-ministro Aldo Rebelo, a mesma coisa. Também o ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, a mesma coisa, que foi presidente do TSE, inclusive. Outras, José Sarney, todo mundo falando isso, respeitosamente. Tá? O 8 de janeiro não é questão de opinião, é questão de fato. Preenche os requisitos para um possível golpe de Estado? Acredito que não. Tenho certeza que não. Eu estou com 70 anos de idade. Tá? Que pese alguns deslizes na minha vida, eu tenho plena consciência o que é um ato dessa natureza. Vou confessar uma coisa a Vossa Excelência. Quando me elegi presidente da República, eu ajoelhei e falei, meu Deus, qual pecado eu cometi para pagar o preço de uma presidência? Coisas que aconteciam ali no começo do mandato, tinha gente poderosa, não do teu poder, né, do legislativo, praticamente botar o dedo na cara e falar, eu quero tal ministério, eu quero tal diretoria de tal banco, você não governa. É um inferno aquela vida. Mesmo assim, conseguimos, né, segurar muita coisa e dada a qualidade dos ministros, né, a voluntariedade deles, nós conseguimos superar uma pandemia, uma guerra lá fora, uma crise hídrica, uma catástrofe de Brumadinho. E de 4 anos tivemos apenas 2 anos pela frente. Não foi fácil. Então, quando se fala em presidência da República, né, no dia que saiu o resultado, até dei um pulinho lá, mas depois que era real, né? Eu tinha 2 alternativas, né? Praia ou Planalto. Me dei mal, vim para o Planalto. Dei o melhor de mim, sofri muito, minha família sofreu muito. Só não imagino o que é trabalhar de domingo a domingo, raramente uma folga lá para o Guarujá para dar uma volta de jet ski, e sendo massacrado o tempo todo por grande parte da nossa mídia, porque não é que eu cortei a propaganda por maldade, é que eu tinha teto de gastos. Nenhum governo, o presidente Temer aprovou o teto de gastos, eu votei favorável ao teto de gastos, concordo, tá certo? Mas nem o presidente Temer teve o teto de gastos, porque passou para outro governo essa questão. E nós conseguimos segurar a economia graças a essa emenda da Constituição, que foi revogada ainda na transição. O senhor pode ver, foi revogada na transição. Na transição mesmo, os deputados não estão mais com o senhor. O senhor é presidente, mas o senhor está ali chupando um bagaço de cana o tempo todo. Ou seja, fizemos a nossa parte, demos tudo de mim. Me permita confessar uma coisa, Vossa Excelência, acho que vale a pena até para quem está nos ouvindo aqui. Mesmo no meu governo, chegou um deputado, chamou de apelido, né? Ele tinha um apelido, tá? Quando era deputado. Ele falou, você precisa arranjar uma grana para quando você deixar aí o governo.
É um susto, né? Que grana é essa? Tem que arranjar algumas dezenas de milhões de reais, porque quando você deixar o governo, você vai ter problemas seríssimos com a justiça. O pessoal vai para cima de você, como foram para cima de quase todos. Eu não fui para cima do Temer, obviamente, uma certa liberdade com ele, amizade, tenho carinho e consideração muito grande por ele, mas não pedi para abrir inquérito contra quem quer que seja. Não persegui ninguém, não aparelhei em instituição nenhuma, não botei amigo meu em lugar nenhum. Ou seja, estritamente voltado para atender o anseio da nossa população. E eu falei para esse colega, né? Eu só tinha uma maneira de arranjar essa grana, fazendo besteira. Não vou fazer. Se não fosse a campanha de Pix, que eu não fiz, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais, e a gente gasta. Não pode trabalhar de graça. Então, se não teria como ajudar meu filho, está nos Estados Unidos também. É outra história isso aí. Ou seja, eu agradeço. Eu arrecadei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive, né? Senão que o pessoal gosta da gente. Mas eu, senhor ministro, do coração, fiz e dei o melhor de mim na presidência, mesmo não esperando se eleger presidente. E eu não tenho obsessão pelo poder, eu tenho paixão pelo nosso Brasil. Estou com 70 anos de idade, se tiver outra cirurgia igual essa última que eu passei agora aqui, segundo o médico, eu vou estar no bico do urubu, então já vivi bastante e quero continuar colaborando com o meu país. Obviamente, não gostaria de ser condenado, até porque eu entendo que nada que estou sendo acusado procede. Eu quero ajudar o meu país e conto com tem dois aqui, um procurador muito importante também, que tem um julgamento isento. E eu peço a Deus que ilumine todos os senhores por ocasião da feitura do voto, do parecer, para o bem do nosso país. Uma última questão ao interrogado. Como se dava e qual era o relacionamento do senhor com o pessoal, as pessoas acampadas à frente do quartel aqui em Brasília? Havia algum tipo de relacionamento? Olha, quando acabou o segundo turno, foi um movimento voluntário. Eu nunca fui a acampamento. Tá? Tinha informações pela mídia, especial mídias sociais. Tá? Uma outra pessoa, quando passava na Alvorada, falava que estava acontecendo. Foi um movimento que surpreendeu a todo mundo pelo volume de pessoas. Certo? E aí, a minha opinião particular, era melhor o pessoal ficar lá do que vir aqui para a região da Esplanada. Agora, uma coisa que me causa surpresa é que o presidente que assumiu, ele poderia, dia 2, dia 3, ter tomado providência para desmobilizar o acampamento. Se bem que informações de outros testemunhos, de outros processos, inclusive acompanho parte a CPI da Câmara Distrital, quarta e quinta-feira não existia quase ninguém mais no acampamento, 200 pessoas no máximo, e a tendência era acabar. E, curiosamente, na quinta para sexta começou aí uma convocação nas mídias sociais para vir a Brasília. E, segundo informações de depoentes aqui, na madrugada de domingo chegou a ter 100 ônibus lá, 100 ônibus, 40 pessoas, cada um 4 mil pessoas. Essas pessoas não vão entender que vieram para cá e fizeram o que não podia ser feito, o que o nosso pessoal nunca concordava com isso. Mas a confusão estava feita e as consequências nós sabemos. Eu, particularmente, me desculpa, senhor ministro, eu não consigo entender certas penas para pessoas que mal sabiam o que estava fazendo naquele momento, até porque não tinha uma liderança, não tinha nada para que fosse caracterizado como um ato, né, estimulado ou programado por alguém naquela tentativa, né, violenta de atentar contra o Estado Democrático de Direito. O senhor teve algum contato com o caminhoneiro Lucas Durlo? Não lembro desse nome. Pode até aparecer uma fotografia minha dele por aí, mas não tenho a menor ideia quem seja essa pessoa. O senhor se recorda se o general Mário Fernandes pediu ao senhor para uma intervenção a favor desse caminhoneiro que era proprietário de caminhões e estava nos acampamentos?
Olha, meu contato com o Mário Fernandes é muito pouco. Ele estava subordinado ao ministro Ramos, né, e foi algumas vezes lá no Alvorada. Não quer dizer que vai na Alvorada conversa comigo. Ali passou. Se eu tivesse cumprido o expediente sem ele Vipela na presidência, nada disso teria acontecido, porque o registro dessas pessoas todas seriam normais, né, e lá passou a ser anormal. Nada de grande relacionamento meu com o Mário Fernandes, também não lembro de ter pedido nada para interferir. Em que época foi essa, ministro? Foi em dezembro. Eu era presidente? 8 de dezembro. Foi em dezembro de 22? Exato. Não, negativo. Ele foi preso, alguma coisa aconteceu com ele? Não, ele pediu a intervenção achando que pudesse vir a ser preso. Não. Então, eu agradeço ao interrogado e passo a palavra ao ministro Luiz Fux.